Olá, o Por Dentro das Marcas de hoje está no ar. Nós viemos até os altos da Berrini, aqui na capital paulista, para visitar o Chiodi Minicucci, que é o maior escritório de advocacia do Brasil, aliás, do mundo, porque está ligado ao gigante Littler. Vem comigo, porque o programa está no ar. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Bom, gente, a doutora Marília é uma das idealizadoras do escritório Chiodi Minicucci Littler, é isso? Exatamente. Bom, a gente vai falar muito sobre isso no programa, mas nós estamos em uma empresa multinacional, que é um escritório de direito. Já imaginou isso? Pois é, existe. Aqui em São Paulo. O maior do Brasil. Um dos maiores do mundo. Como que surgiu tudo isso, doutora? Nosso escritório surgiu há 5 anos. Nós começamos com aproximadamente 20 pessoas no escritório, hoje somos 34. Sempre soubemos o que queríamos ser. Um escritório trabalhista, empresarial, focado não só em clientes nacionais, mas também em clientes multinacionais. Então, sempre buscando não apenas as necessidades dos clientes e as dificuldades que nós poderíamos auxiliar com os clientes no Brasil, mas também no exterior. Por isso, nós também sempre soubemos que queríamos fazer uma parceria com um escritório internacional, que é o Littler, que hoje é o maior escritório trabalhista do mundo. Então, nós fizemos essa parceria com o Littler 1 ano e meio depois que abrimos o nosso escritório aqui no Brasil. E seguimos expandindo. Começamos com 2 sócios, o Daniel Chiodi e eu. Hoje somos em 4 sócios. Vieram, na sequência, o ministro Barros Levenhagen, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e 1 ano e meio depois entrou o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. Então, hoje, nós temos essa composição de 4 sócios, 20 advogados trabalhando conosco, divididos em equipes, de acordo com o perfil de cliente que nós temos e as necessidades de cada um. Então, doutora, qual foi o momento na tua carreira que você decidiu focar única e exclusivamente para as empresas nível mundo? Desde cedo. Eu sempre quis trabalhar com empresas multinacionais, porque o que nós vemos no direito e no mercado de modo geral, em outros tipos de segmentos, é que a melhor forma da gente aprender é não só ficar no nosso mundo, no caso, no nosso país, quanto também verificar o que está acontecendo em outros países. Um país aprende com o outro, com seus erros e com seus acertos. E é lógico que a Justiça do Trabalho no Brasil é extremamente reconhecida, ela tem um papel social muito importante, às vezes tem alguns excessos, e por isso é importante a gente conversar com outros atores, no nível global, para entender o que está acontecendo em cada país, o que cada tribunal está decidindo a respeito de uma determinada matéria. Vou te dar um exemplo, trabalhadores de aplicativos. Estados Unidos têm tratado a matéria de uma maneira, alguns países da Europa de outra. E aqui no Brasil, nós tínhamos essa discussão, ainda temos, né, bem efervescente. Recentíssimo, né? Recentíssima, e que, inclusive, nós conseguimos uma decisão magnífica na semana passada, que dentro de todo o nosso escritório global, do Littler, foi a primeira decisão numa Corte Suprema, né, no nosso caso no STF, favorável a essa nova tendência do mercado de que não necessariamente uma pessoa que trabalha tem que ser empregado, que podem existir outras modalidades de trabalho, né? Então, é bom essa interação com os outros países para cada um ir dando o que tem de melhor e aprendendo um com o outro. Por isso, eu sempre quis trabalhar não só com profissionais do Brasil, mas também do exterior. Isso veio dos seus outros escritórios ou era algo que estava maturando dentro de você até ter certeza
e conseguir estruturar da melhor maneira possível e juntar as pessoas certas? Eu aprendi muito, com certeza, nos outros escritórios que eu trabalhei. Sempre tive um foco com clientes internacionais pela minha experiência de vida, porque eu fui educada em inglês, estudei espanhol 6 anos, fui professora de espanhol nos Estados Unidos. Então, essa minha facilidade com línguas me fez sempre trabalhar com clientes internacionais. E os clientes internacionais têm um impacto econômico maior, né? Então, eu sempre quis trabalhar com eles por conta disso e foi um movimento dentro da minha carreira que foi aumentando conforme os meus anos de experiência também. Aqui a gente está conversando com uma excelentíssima advogada e, ao mesmo tempo, excelentíssima empreendedora. Agora, me diz uma coisa, você é mais advogada ou mais empreendedora? Eu sou um pouco dos dois. Nós temos momentos na nossa vida e dentro do escritório que temos que agir mais como administradores, empreendedores e outros como advogados. Principalmente os sócios, eu diria que a gente é 50 e 50. 50% advogado, 50% empreendedor. Porque, na realidade, aqui é uma empresa como todas as outras, precisa de estratégia, de inovação, de comunicação, como se faz captação de clientes, por exemplo. Será que a gente vai ampliar cada vez mais ou o nosso objetivo é entregar um serviço cada vez melhor e assim fluir que outros clientes venham por indicação? Tudo isso faz parte de uma empresa. Aqui também tem isso, a gente vai falar bastante ao longo dessa edição. E eu queria que você desse um panorama para a gente. Vocês são uma empresa multinacional voltada para a área do direito e com foco em poucos clientes, porém clientes satisfeitos com a solução que ele precisa. São empresas, prioritariamente, que vocês atendem, né? Exatamente. Hoje, a gente tem, em média, 140 empresas como nossos clientes. É lógico que existem algumas que nos buscam pontualmente, mas nós temos 140 que trabalham conosco todos os dias. E que nos pedem desde auxílio em processos até em consultas. Então, Marília, por favor, me ajuda a fazer esse contrato. Como é que eu trago uma pessoa do exterior para vir trabalhar no Brasil? Ou como eu mando um empregado meu, um diretor meu que teve interesse em ir para a Europa? Me auxilia nisso. Então, a gente faz esse tipo de ajuda, né, com os nossos clientes, desde quando o problema já se concretizou e está no tribunal, até quando o cliente quer evitar o problema e como ele pode evitar o problema. Então, vamos dar treinamentos para os empregados, vamos verificar todos os contratos que vocês têm, identificar formas de melhoria nesses contratos, vamos conscientizar as lideranças que vocês têm sobre o que eles podem ou não podem fazer, evitar práticas de assédio, por exemplo, que hoje é um tema também muito discutido e agora é obrigatório por lei dar treinamentos, então nós vamos nas empresas, damos treinamentos para os empregados, principalmente para a liderança, mas também para os empregados que estão na base, né, na base da pirâmide. O que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, o que pode ser uma situação de assédio, como auxiliar um amigo, um empregado que está nessa situação. Então, realmente, o mundo do direito do trabalho é muito amplo e tudo que a gente pode auxiliar nossos clientes, a gente faz. E é isso, gente. A inovação, quando ela fala de entender como é que funciona a dinâmica da justiça de diversos países, comparar com aquela que nós temos aqui, para também trazer coisas boas para cá, levar coisas boas daqui para lá. E isso faz parte de inovação não só da empresa, mas para tentar alterar de forma positiva todo o ecossistema de um segmento, de um nicho, por exemplo, ou de uma área de atuação. De repente você pode fazer isso também aí na tua empresa. Você cria, você observa o setor, você conversa com concorrentes, porque sim, é possível conversar. A concorrência, ela existe em determinado momento, mas por outro lado é importante você saber quais são as dores que outra pessoa que trabalha na mesma área que você também está sentindo e às vezes pensando junto podem melhorar ainda mais, não só para vocês, mas também para os clientes. Afinal de contas, todo mundo trabalhando junto pensa sempre melhor. Agora, você atua em duas áreas específicas e que a gente vai explorar agora com parceiros aqui do escritório que são líderes dessas áreas. Conta pra gente quais são elas. Nós temos duas áreas principais dentro do escritório: contencioso e consultivo. O que é contencioso? É quando o problema já se concretizou.
é quando a gente já tem um empregado, ou o sindicato dos empregados, ou o Ministério Público, que tem a função principal de defender os interesses dos empregados. Quando um desses atores entra com uma ação na Justiça do Trabalho contra as empresas. O contencioso é o responsável por defender as empresas que são nossos clientes. O consultivo já tem um papel mais educacional. Então, é como evitar chegar num processo. Quais são as fraquezas da empresa que a expõem a riscos de essa fraqueza virar um processo? Então, a gente precisa treinar líder, a gente precisa mudar os contratos, a gente precisa pensar em novas formas de contratação menos arriscadas. Ou também, porque existe isso, o risco é conhecido, é mapeado, mas ele dá lucro para a empresa. Então, a empresa lida com esse risco. Nós auxiliamos nisso, dentro do consultivo. Estratégias do direito e depois também soluções em caso de necessidade. É o que a gente vai entender melhor, bem perto. Agora, continue com a gente aqui no Por Dentro das Marcas. O programa está só começando e você vai adorar. Bom, gente, estou aqui agora nesse ambiente bacana com a doutora Manuela, que é a responsável pelo Departamento de Direito Consultivo, ou seja, é aquela área que vai dar todo o subsídio de prevenção para que o direito seja, né, utilizado ali no dia a dia e evite o máximo de processos, né? Correto, Gustavo. Então, a área consultiva do nosso escritório, ela trabalha basicamente com essa parte preventiva e educativa. O meu trabalho é basicamente te dar um subsídio enquanto empresa, enquanto cliente meu, para você tomar uma decisão de negócio mais segura, mais embasada. Então, eu vou explorar o seu problema, a sua dor, o que você me trouxer, e vou te responder quais são os seus riscos, quais são suas oportunidades, quais são os seus focos, quais caminhos você consegue seguir, de uma forma que você fique resguardado, protegido, para tomar a decisão mais segura possível, sabendo que hoje o coração das empresas, em geral, claro, é esse lido com o trabalhador no dia a dia, daí a importância do nosso trabalho. Costumo brincar que hoje a nossa equipe tem 6 pessoas, contando comigo e com a doutora Marília, que é a sócia da área, com quem você já conversou. É uma equipe que está em expansão, esse ano nós recebemos mais 2 pessoas para nos auxiliar. Então, nós temos basicamente 3 sêniores, contando comigo, um pleno e uma júnior, que acabou de ingressar na nossa equipe. E nós temos uma divisão por clientes. Basicamente, a gente tem cada advogado atendendo um grupo de clientes que tem afinidade entre si de negócios, facilitando que os clientes também tenham e respondam a um focal point, né? Um ponto focal, um advogado que eles têm a garantia de que eles vão ligar no telefone, vão mandar um e-mail, essa pessoa está lá para atendê-los e recebê-los. Isso sem prejuízo de cada um dos nossos advogados explorar suas áreas de estudo e conhecimento. Então, por exemplo, nós temos um advogado na nossa equipe sênior que é especializado em Lei Geral de Proteção de Dados. Ele cuida dessa parte de proteção de dados independentemente de quem seja o advogado focal desse cliente. Então, quando esse assunto chega, é passado para esse advogado, para orientações e tudo mais. Outros advogados já estão indo para outras áreas. Então, negociação coletiva, previdenciário. Outra das nossas sêniores é especialista em investigações, essa questão de compliance, ela está sempre à frente disso, sempre tutelando os demais da equipe, auxiliando nesse assunto. Então, eu costumo brincar que a gente tem uma equipe poliglota. Não só de línguas e idiomas, porque, como você já entendeu, a gente atende clientes do mundo inteiro, então a gente fala outras línguas obrigatoriamente na equipe, mas é uma equipe poliglota no sentido de que eu preciso saber conversar com o meu cliente. Eu preciso que a minha consulta, a consultoria que eu estou prestando para você como cliente, chegue a você de uma forma que seja entendível. Eu costumo brincar que talvez a nossa equipe é que fala menos juridiquês, ou precisa falar. Eu tenho clientes de muitos tamanhos, desde multinacionais que estão sendo atendidas pelo escritório global, pelo Littler, em diversos países, como
pequenos clientes aqui do Brasil, que são realmente microempreendedores, microempresas, que estão começando a expandir os seus negócios, que não têm uma área jurídica centralizada, né? Ou eu lido diretamente com RH, então eu não posso ter uma linguagem complicada. Então eu brinco que a nossa equipe é poliglota nesse sentido. Assim, Que fala a língua do cliente, exatamente, né? A gente precisa falar a língua do cliente, não só entender o seu problema, o coração do seu negócio, para eu te dar uma solução mais adequada, como eu preciso que você entenda essa solução. Assim, eu preciso estar com você. Uhum. Agora, me diz uma coisa. Obviamente que a gente sabe que tem se falado bastante sobre assédio dentro do ambiente de trabalho, tem se falado bastante sobre a atuação em home office, e aí as empresas muitas vezes querem conversar sobre esse assunto com os colaboradores, né? É algo que normalmente a empresa se propõe, conversa com vocês, e isso é administrado da melhor maneira possível, tendo como base as leis, ou de repente você pega um case que aconteceu em determinada empresa e a partir daquilo você vai trabalhando com as outras. Afinal de contas, a gente está falando de um universo jurídico comum muitas vezes em toda empresa e que é bom para esse trabalho preventivo. Como é que funciona? Quem que acaba fazendo a proposição para quem? Eu acho que nas duas frentes. A gente tem as duas situações. Tanto quando os clientes nos procuram para dar esse start, né, nessa conversação. Acho que um tema muito em voga é essa questão da igualdade salarial, que agora deixou todo mundo aí no alvoroço, né? E é um tema que eu cuido pessoalmente com a doutora Marília. Como tem situações que a gente repara que determinada empresa de determinado segmento está tendo um caso específico, já trouxe vários problemas reiterados. Às vezes ela nos sinaliza que o sindicato dos trabalhadores está levantando determinado assunto e nós levamos esse assunto para as demais empresas, claro, tudo sempre de uma forma muito ética, muito delicada, para colocar para eles também que isso pode vir a ser um problema futuro ou isso pode ser uma questão que nós precisamos tratar preventivamente, trabalhar com cuidado ali, evitando, como você mesmo falou, que isso no futuro deságue no judiciário, que a gente tem que atuar aí né, para consertar um problema. A gente atua preventivamente. E vale destacar também, gente, que obviamente que é um departamento jurídico que a empresa tem e que zela o tempo todo pelas questões jurídicas, obviamente. Então qualquer portaria nova, qualquer novidade relacionada à lei, que estava esperando sair, de repente, eles já vão saber primeiro. Então, basicamente, nesse lance de, teve uma novidade, uma portaria nova, mudou alguma lei, como é que vocês trabalham? A gente captura essas informações e a gente dispara o que a gente chama de mailing, né? Um e-mail informativo que a gente passa para todos os nossos clientes, ou às vezes a gente direciona para setores específicos, e isso não só para portarias e legislações, Gustavo, inclusive para decisões judiciais que sejam muito importantes para determinado setor e que criem o que a gente chama de paradigma, né? Uma decisão que outros tribunais ou a justiça vai passar a seguir com referência a esse setor, a uma forma de contratação. Então, a gente também atua nessa questão informativa dos nossos clientes para que eles saibam dessas atualizações que estão acontecendo na justiça, o que está rolando no legislativo, o que é importante eles ficarem de olho. Muitas vezes a gente trabalha, a legislação ainda nem saiu, mas a gente fala, está prestes a ser julgada. Vamos começar a nos preparar. A gente está fazendo bastante isso com os relatórios de transparência salarial, que nem a gente brincou, que foi um tema que ficou bastante em voga esse ano, né? Várias pessoas chegaram, vários clientes chegaram para a gente falando assim, como eu me adianto? Então é importante a gente ter essa comunicação sempre bem aberta, bem fluida com o cliente, para saber, inclusive, quando eles querem se adiantar a um problema, para a gente sinalizar para eles. E isso faz parte dessa nossa comunicação aberta, dessa comunicação de entender o negócio do cliente, saber, olha, aqui eu sei, conhecendo o seu negócio, pode ser que no futuro você encontre essa decisão lá na justiça, que acabou de sair aqui no Tribunal Superior. Vamos conversar sobre esse assunto? Faz parte ali do nosso dia a dia, da nossa comunicação aberta com o cliente, sempre ter esse canal de comunicação prévia. Ou até algum setor que de repente está em vias de alterar alguma estrutura, até física dentro da empresa, para adequação à legislação, e isso impacta até na cultura da empresa, em que momento que isso vai ser aplicado, se vai, não, a gente vai esperar realmente, a hora que for publicado a gente muda ou a gente já vai alterando isso. Quer dizer, é o departamento jurídico atuando não só a hora que o processo vem, mas às vezes a gente nem imagina como o direito está presente no dia a dia da empresa, né? Correto.
desde treinamentos até questões de mudança de cultura mesmo. Você há pouco falou sobre comunicados. Muitas vezes mudar o linguajar da empresa, a forma da empresa acessar os empregados, as comunicações se tornarem mais claras, também evita judicialização, que a gente chama, né? Se tornar um processo trabalhista, a gente evita isso com um linguajar que seja acessível. Brinquei com você, a gente é poliglota no trato com os clientes, nós advogados para com os clientes, mas os clientes muitas vezes aprendem conosco a serem poliglotas para com seus empregados. Então, saber quem você está acessando, a gente faz treinamentos relacionados ao assunto que você trouxe, assédio, por exemplo, no ambiente de trabalho, e o linguajar de cada treinamento é elaborado de acordo com o público que está assistindo esse treinamento. Então, eu tenho um treinamento que é para lideranças, eu tenho um treinamento que é para o pessoal de operações, o pessoal de auxílio mesmo, de operação fabril. São linguajares diferentes, eu preciso acessar públicos diferentes. Isso faz muito parte do nosso trabalho jurídico aqui, desmistificar um pouco esse juridiquês aí do dia a dia. Bom, gente, essa é a doutora Manuela que ajudou a gente a entender um pouquinho mais sobre esse trabalho preventivo jurídico, que talvez se você não pensava isso na tua empresa, pode ser que você precise começar a pensar, independente do tamanho da empresa, faz toda a diferença, porque você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro e vai também se poupar de diversas situações chatas que muitas vezes vai parar no tribunal, sendo que poderia ter mudado uma cultura, poderia ter conversado, ter feito um acordo diferente, pensar de forma diferente com base nas leis que já existem. Basta analisá-las e colocá-las em prática no dia a dia. É até como estratégia dentro do seu negócio. Obrigado, doutora. Obrigada, Gustavo. Valeu, gente. Agora a gente segue para entender mais detalhes do trabalho aqui do escritório. Continua com a gente aqui no Por Dentro das Marcas. O programa ainda tem muito para acontecer. Doutor Leonardo, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Tudo jóia. Bom, gente, o doutor Leonardo é responsável pela área de contencioso. Quer dizer, se de um lado era a área que a gente trabalhava com preventivo, para que evitasse chegar no processo, ele já é o cara que cuida do negócio já esparramado. Quer dizer, o processo já está rolando, não tem mais jeito, e aí é que entra a tua área. Agora, não é só pura e simplesmente ver a visão da empresa quando um funcionário acaba sendo mandado embora e se sente, de alguma maneira, injustiçado. Mas são muitas áreas. Morte dentro da empresa, de repente, alguém que estava desviando dinheiro, houve uma investigação. Conta mais aí, qual que é a tua área em si? Exatamente. A nossa atuação aqui ela já é especializada na área trabalhista. Existe uma grande sinergia entre tudo que a gente já conversou aqui. Parte consultiva, quando tem uma investigação, alguma dúvida do cliente. Quando o seu empregado da empresa sai, ele vai buscar seus direitos na Justiça do Trabalho, é a hora que o cliente nos procura e fala, olha, recebi um processo. Meu empregado está pedindo horas extras, mas ele batia cartão de ponto. O que a gente pode fazer? Espera aí. Começa a me dar seus documentos. A gente vai elaborar, analisa o processo, vê a lista de documentos que o cliente encaminha, identifica a causa raiz e vai defender o cliente junto na justiça, na frente do juiz. Vai ter aquela audiência que a gente está acostumado a ver em novelas, ver em filmes do juiz sentado no meio, as partes de um lado, a parte do outro, ouve testemunha, né? E sai uma decisão. A nossa análise aqui do contencioso, ela não é pura e simplesmente processo. A gente tem que fazer uma análise sobre um viés também econômico do processo, né? O que é o risco quando a gente vai falar do litígio para a empresa? Olha, esse processo aqui ele está discutindo horas extras e a gente pode ter um risco, vou chutar, de R$5.000 aqui. Porém, a sua causa raiz, ela é muito maior. Então, internamente, aqui como escritório, nós acionamos a doutora Marília, a doutora Manuela, e falo, olha, identifiquei isso aqui nesse processo. É interessante a gente começar a tratar com o cliente esse lado, né? Então, a parte do contencioso, eu não lido só simplesmente na audiência,
brigar mesmo, como o pessoal costuma ver um advogado de contencioso, é aquele advogado brigão que vai, levanta da mesa, faz tudo que a gente está acostumado a ver em filmes ou TVs. Não, não é. A gente analisa sobre uma outra ótica também. Né? E aí vai, desde o juiz, quando acaba saindo a decisão, há a possibilidade de entrar com os recursos, aí vão para as instâncias superiores, tribunais regionais, tribunais superiores, que são o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. E aí, basicamente, a gente pode entender que, independente da proporção que seja esse processo, você é o departamento que vai, na prática, acompanhar todos os passos desse processo, desde até o período mais investigatório, de ouvir as partes, saber quem que está falando o que de fato aconteceu, analisar a câmera de segurança se for necessário, ter acesso a algum tipo de exame pericial, de alguma perícia que foi realizada, para observar tudo em loco, toda essa parte prática. E aí, com a sentença final, passar para o outro departamento, que aí é da doutora... da doutora A Manuela e a Marília. Manuela Exato. e da Marília, que elas vão fazer? Aí já é uma parte mais teórica. Aí já vai chegar e colocar isso para a empresa. Olha, a partir de agora, tendo em vista o processo XYZ, a gente vai precisar tomar tais decisões, que pode até ser a mudança da cultura da empresa. Agora, você estava falando de instâncias, né? Que, primeiro, temos as áreas divididas em setores, né? Agro, indústria, sei lá, disso ou daquilo e tal. E aí você tem também, quando o processo vai subindo de instâncias, os especializados nisso, como, por exemplo, até os ministros que são sócios, auxiliam. Né? Exatamente. Nós temos aqui dentro do escritório, a parte do contencioso ela é dividida em 6 equipes. Nós somos em 6 líderes, sendo cada líder ele é focado dentro de um segmento de indústria, dentre agronegócio, indústria farmacêutica, tecnologia. Um dos nossos principais líderes é focado na atuação em tribunais superiores. Né? A atuação no Tribunal Superior, ela vai no Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Nisso, nós temos 2 ex-ministros do Tribunal Superior do Trabalho que são nossos sócios, que é o ministro Barros Levenhagen e o ministro Márcio Eurico Vitrão Amaro. Né? A atuação deles, né, é de suma importância, porque quando o processo ele vai chegar nesse nível que a gente fala de Tribunal Superior, ele acaba sendo um processo muito técnico. Eu não viro mais para o ministro e falo, olha, a minha testemunha na audiência falou isso. Já não se discute mais essa parte. Eu só vou dizer se a lei diz isso. O processo foi enquadrado dentro dessa lei ou não. Então é uma parte técnica que exige um conhecimento muito específico. E aí é a hora que eles agregam muito valor para essa nossa atuação. Né? E aí está o diferencial, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo na área do direito, é você se cercar de todas as potências necessárias para solucionar aquilo que você tem de problema, para você entregar já resolvido para o cliente. Então, quer dizer, todos esses artifícios, toda essa subdivisão que existe, ela está ali por um objetivo. Quer dizer, tem gente especializada em cada área para poder falar a língua, né, já que a gente está falando dessa forma, né, de cada área e partir para o ataque. Quer dizer, vamos atingir o nosso objetivo. Exatamente. Nossos advogados aqui, na sua imensa maioria, foram estagiários. Então, eles são cria do escritório. Né? Nós temos esse plano de crescimento desde o estagiário. E os advogados eles são divididos também por níveis nisso. Né? Então, o nosso ímpeto da busca, ele é muito aguçado. Nós queremos resultado e acabamos não medindo esforços para isso. Né? Tanto nível nacional quanto nível global. Né? A parte do Littler, nessa hora dessa atuação em mais de 100 países, acaba auxiliando também nisso. Né? Nós temos sócios de fora que vêm para o Brasil para poder acompanhar julgamentos. Eles vêm para mostrar para o cliente a importância que ele tem para a gente. Né? Essa é a atuação pessoal, que é um grande diferencial para o processo, para o sucesso do que a gente quer. Né?
Agora, doutor, o senhor estava citando alguns dos tipos de processos. Tem algum curioso, assim, que marca aqui a história do escritório? Obviamente que a gente vai falar empresa nem nada, mas algum tipo de que é mais comum, mas que a gente, grande público, não tem conhecimento? Existe alguma área que o senhor fala, nossa, esse tipo de processo é curioso que comumente acontece? Normalmente é a discussão de horas extras, né? Quando a empresa ela tem o seu registro eletrônico de ponto, né? Como que o empregado vira e fala, ah, não, eu era obrigado a bater o ponto, mas continuar trabalhando. O cliente vira para mim e fala, como que eu posso me defender disso? Falo, vamos começar a investigação então. Temos câmeras de segurança, tem acesso de catracas, entrada e saída da fábrica, atua nessa área. Fala, não, tá bom, o registro de ponto está falando que ele entrava às 9 e saía às 17 horas. Mas ele fala que ele batia às 17 horas e trabalhava até às 18h30, por exemplo. Ok, o registro de ponto dele ficava onde? Aonde ele trabalhava. Ele tinha que sair da fábrica? Tinha. Para sair, ele precisava utilizar o crachá? Precisava. Então tá bom, então vamos ver qual foi o horário que ele bateu o crachá para sair da fábrica. Se ele bateu o crachá de fato às 17h30, 18h30, o horário que ele falou, então tudo bem. Tem algum erro acontecendo aqui na sua operação. Se não, a outra parte, então, está dizendo algo que não condiz com a realidade, né? Então, acho que essa é uma dor da maioria dos clientes, né? E de todas as empresas, seja ela de qual porte for, desde o pequeno empresário até o grande multinacional, quando tem a fábrica, né? Quando a gente fala da parte prática, é exatamente isso, né? É de ir lá e colher as provas, olhar as câmeras de segurança, os registros de acesso, comparar com o que disse em depoimento esse funcionário, e aí, né, resultado final, sentença dada, é hora de olhar para dentro e entender o que é que precisa ser mudado. Bom, doutor Leonardo, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Aqui, porque realmente são áreas importantes que a gente nem imagina que a empresa tenha essa necessidade de ter, porque quando a grande maioria é funcionário, a gente imagina sempre um dos lados e não para refletir que a empresa também tem o lado dela e que existe toda uma estrutura para poder dar esse suporte. Valeu, obrigado. Imagina, que eu agradeço, Gustavo. Obrigado. E o nosso passeio continua, porque tem muito mais coisa para a gente aprender aqui ainda. Você sabia que existem robôs advogados? Ou quase isso, porque eles trabalham para ajudar no dia a dia do escritório de direito. É isso. Você não perde por esperar. Daqui a pouquinho a gente mostra. Doutora, que bacana! São áreas extremamente importantes para grandes empresas que trabalham tanto na prevenção quanto na solução. Só que imagino eu que, diuturnamente, vocês estão buscando formas de poder agilizar todo esse trabalho, simplificar, porque tem muita coisa. E como é que funciona a parte de inovação? Você estava me contando antes da gente começar a gravar que vocês desenvolveram robôs. Exatamente, exatamente. Nós temos alguns robôs aqui no escritório. Por que nós fizemos esses robôs? Porque eles são mais ágeis, porque eles são mais eficientes e porque eles também custam menos para os nossos clientes. Então, nós fizemos um treinamento com todos os advogados do escritório de engenharia jurídica. Depois desse treinamento, os advogados que tiveram mais facilidade, porque a gente sabe que advogado não gosta tanto de matemática, engenharia, mas alguns se destacaram. Jornalista também, viu? Então, esses advogados acabaram desenvolvendo esses robôs que fazem várias funções. Nós temos robôs que fazem cálculos dos processos que eu comentei com você.
Nós temos robôs que fazem a leitura de publicações do Diário Oficial, porque em todos os processos existem andamentos. Esses andamentos aparecem no Diário Oficial. O robô faz a leitura de tudo que aparece em cada processo de um cliente nosso, ele já sabe quem é o advogado do escritório que está cuidando desse processo e manda o andamento para cada um desses advogados. Isso facilita muito a nossa vida. Além disso, é lógico que também nós temos outras áreas de apoio. Então, nós temos os robôs que fazem os cálculos, mas nós também temos uma equipe de calculistas que nos auxiliam com cálculos mais complexos. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque antigamente quando se falava de a tecnologia está chegando, vai substituir o homem. Não necessariamente, porque na realidade a máquina ela vem para otimizar o trabalho, porque faz um pente fino, erra muito menos do que o ser humano, e aquele trabalhador, aquele empregado, aquele funcionário, colaborador que estava naquela função, ele passa a executar outra. Quer dizer, ele tem todo um serviço otimizado, todo mundo ganha. Ganha o processo, ganha o escritório nesse caso, porque afinal de contas a máquina foi colocada para auxiliar o ser humano e não para substituir. Vale a gente destacar isso, porque é uma nova fase que a gente está vivendo, não só aqui no escritório do direito. É muito legal a gente saber que dentro do direito isso também está sendo aplicado, mas em várias áreas. E cabe a gente, enquanto profissional, pensar, olha, o que eu faço hoje vai ser necessário amanhã? Como é que eu posso me reinventar? E assim que as coisas funcionam. Assim que o mercado funciona. Ficar parado não adianta, porque alguém vai engolir a gente e vocês sabem disso. Mas, continua, não foi só isso então, quer dizer, outros processos acabaram mudando a dinâmica, às vezes nem muito a ver com tecnologia, mas formato de fazer, jeito de fazer, de repente, a gente consegue ter funcionários ou advogados parceiros pelo Brasil todo sem necessariamente ter escritórios próprios pelo Brasil, o que é uma sacada muito interessante, né? Porque a gente está falando de empresas cada vez mais enxutas em prédios, em parte física, mas cada vez atendendo mais e melhor, né? Com certeza. Isso até aconteceu na própria Justiça do Trabalho. Antes a gente tinha que ir no fórum para fazer a audiência, a gente tinha que ir no fórum para verificar o andamento do processo. Agora não é mais assim. A gente não tem mais papel nos processos. Que é muito bom, né? É tudo eletrônico, né? Então, como a gente consegue fazer tudo nesse ambiente virtual, facilitou muito a nossa vida. E, inclusive, em termos de conhecimento. Porque agora a gente tem contato com pessoas de vários locais e conseguimos trabalhar com pessoas que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Nova York, em Singapura. A gente tem um sócio nosso que é de Lisboa. E quando nós precisamos, ele se conecta e consegue fazer uma sustentação oral para a gente aqui no Brasil. Aliás, vamos pegar o gancho que a gente está falando disso para contar para os nossos telespectadores a área de atuação de vocês. Quer dizer, o escritório em si fica em São Paulo, capital paulista, mas vocês têm atuação em várias cidades com possibilidade de escritórios parceiros em qualquer canto do Brasil, né? Isso, a gente atende todo o Brasil. O nosso escritório físico fica aqui em São Paulo, mas nós temos um sócio em Brasília, um em Belo Horizonte, temos advogados que estão em Porto Alegre, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto e os nossos correspondentes que trabalham em outros distintos estados aqui do Brasil, fora os nossos advogados internacionais. Que estão conectados graças à tecnologia que vem muito para somar, e é o que a gente está falando aqui. A gente tem que pensar tecnologia, a gente tem que pensar inovação para que os processos sejam facilitados e assim a gente otimize e entregue cada vez mais, porque esse é o grande objetivo, acho que de todo mundo, né? Lógico, com certeza. O que a gente busca é sempre um crescimento estruturado, modernizado, né? E que as pessoas consigam usar o tempo delas de uma maneira mais proveitosa para se educar mais, aprender mais e entregar o melhor para os nossos clientes. Agora, como é que você consegue identificar as possibilidades de inovação dentro da tua área, dentro do escritório? Quer dizer, vira e mexe está conversando com a equipe, tem reuniões periódicas, como é que funciona isso? Nós temos reuniões com os nossos associados. Então, cada vez que nós temos
um julgamento importante, uma audiência importante, nós conversamos. A interação entre as duas áreas que a gente tem do consultivo e do contencioso também é fundamental, porque várias vezes algo que passou por uma área depois vai para outra, né? Então, às vezes a gente deu uma consulta que acabou virando um processo, ou dentro de um processo nós verificamos necessidades e oportunidades para auxiliar nossos clientes. Então, essa interação é sempre muito benéfica. E também com os nossos sócios internacionais, porque determinados países estão mais avançados em alguns temas do que o Brasil e vice-versa. Então, nós temos reuniões periódicas com os sócios de todos os países do Littler. Essas reuniões normalmente acontecem a cada 15 dias, além de reuniões presenciais, que aí são umas 5 por ano, que nós discutimos essas tendências de mercado, tendências dentro do judiciário e como a gente pode auxiliar nossos clientes nesse sentido. É isso, gente, tá vendo? Reuniões no dia a dia, interação com os colaboradores, isso naturalmente vai gerar uma facilidade na hora de executar o seu produto, o seu serviço, porque quanto mais você conversa e ouve os seus colaboradores, seus colegas aí do ambiente de trabalho, tudo flui melhor. Então, às vezes, quando a gente fica ali fechado, né, acha que a gente sempre sabe tudo, toma a melhor decisão, talvez a gente deixe de ver muita coisa, porque as pessoas que estão na operação, elas precisam ser ouvidas e muito. Agora, vamos continuar o nosso passeio, a nossa visita, porque eu estou muito querendo saber sobre a área de comunicação. Vocês sabem que é a minha área, que eu gosto pra caramba disso, nunca escondi. Só que, gente, escritório de direito, como é que a gente faz para poder captar clientes? Propaganda? Não dá. E aí? Qual será o pulo do gato aqui do escritório? Bom, vamos continuar, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que ambiente bacana para se trabalhar, né? É muito gostoso, é informal, né? Mais tranquilo. Isso tem a ver com comunicação, afinal de contas, comunicação não é apenas de fora da empresa, é de dentro. Todos os departamentos precisam se comunicar. E quando a gente se sente bem, a gente transborda isso. Quando a gente transborda, a gente está comunicando, que a gente está feliz e torna um ambiente feliz, né? Agora, falando propriamente de comunicação, como é que você faz para captar clientes? Você tem uma capacidade a ser atingida, que dali não passa, ou à medida que vem cliente você vai ampliando? Como é que você trabalha isso? Um pouco de tudo. Nós temos clientes que trabalharam conosco, principalmente com o Daniel e eu, há anos, e que vieram conosco de outros escritórios. Esses mesmos clientes acabaram nos indicando para outras empresas, até concorrentes. Porque a gente sabe que, mesmo na concorrência, as empresas têm o sindicato patronal, então eles se conversam. A gente participa de reuniões, às vezes, em determinados sindicatos, e assim as empresas vão sabendo quem nós somos. Agora, eu acho que a melhor estratégia que a gente tem de captação é o bom trabalho que a gente faz. Conforme vão sabendo de bons resultados que a gente tem em processos ou de melhorias dentro da empresa que reduziram os riscos do negócio, um empresário fala com o outro sobre o nosso trabalho e acaba nos indicando. Até porque a gente sabe que a Ordem dos Advogados proíbe publicidade. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente vê outdoor, táxi com o nome do escritório de advocacia. No Brasil, a gente não pode fazer isso. Então, a melhor forma da gente conseguir clientes é o boca a boca mesmo. É uma empresa falando para outra sobre o nosso bom trabalho. Gente, vocês lembram no começo que a doutora Marília falou que desde sempre ela sabia que ela queria trabalhar na área do direito, com direito internacional, com as empresas. E ela conseguiu. Então, ela é a prova viva de que investir nesse funcionário, investir nesse associado é importante, né? Porque se ele tem alguma vontade, algum sonho, se especializar em determinada área, aqui ele vai poder fazer isso e vai sentir como você se sente ao olhar esse escritório, porque dá uma sensação de dever cumprido, né? Com certeza. E se a gente for ver, de todos os advogados que estão trabalhando conosco, muitos começaram como estagiários e cresceram ao longo dos anos, hoje são líderes de equipe.
e tem um papel mais importante. Então, realmente, a gente precisa pensar desde os menores, dos estagiários, até advogados que estão há mais tempo conosco e como melhorar todo esse sistema, toda essa organização. Bom, para fechar essa parte de comunicação, a gente está falando que é o transbordar, né? Dentro da empresa, quando se atende um cliente e, obviamente, que a gente não pode fazer propaganda, né? O escritório não pode fazer publicidade, mas, ao mesmo tempo, os advogados eles podem estar auxiliando a opinião pública na tomada de decisão ou até sobre a análise de fatos que acontecem e que, muitas vezes, jornais precisam de posicionamentos, revistas, portais, e é ali que ele vai se fazer presente, vai colocar o nome dele, e esse transbordar também vai aparecer nos grandes veículos de comunicação, e entra a assessoria de imprensa, por exemplo, que é uma estratégia de comunicação que, de repente, um escritório de advocacia pode ter e que auxilia também nessa área de difundir esse trabalho e, ao mesmo tempo, indiretamente estar presente e fazer uma captação, porque é esse transbordar, né? Claro, é lógico que os advogados têm um estilo mais professoral, né? Então, o juridiquês. Então, é importante a gente contar com pessoas especializadas para nos auxiliar nesse momento. Então, a gente tem uma equipe que nos auxilia com a parte de comunicação e que não se lia apenas os sócios, mas também os advogados, porque às vezes os advogados participaram mais ativamente de um caso que, de repente, tem o interesse de dar uma entrevista. E por que não dar a oportunidade para esse associado falar? Então, não são só os sócios que falam. Em determinados momentos, nós temos entrevistas, artigos que são feitos não só pelos sócios, mas também pelos associados do escritório. É isso, você pensar fora da caixa. É comunicação, não pode fazer publicidade, então não faço comunicação. Nada disso. Existem outras possibilidades que você se comunica e todo mundo percebe. Todo mundo quer estar junto de você, quer estar próximo do teu negócio. Vamos continuar o nosso passeio, porque a gente está falando aqui desse transbordar, e eu acho que na última etapa da nossa edição de hoje, a gente vai num lugar muito especial, que é um orquidário. Bom, não ia fazer suspense, acabei falando, mas as imagens você vai ver na sequência, porque tem tudo a ver com a história da doutora Marília e tem a ver também com o sentimento, com esse transbordar. Você vai entender daqui a pouquinho. A gente vai continuar aqui rodando, ela vai me mostrar mais alguns cantos do escritório e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse orquidário que tem tudo a ver com a história dela. Bom, doutora, no coração do escritório, quer dizer, bem no centro, fica o orquidário, que é batizado com um nome muito especial, né? Quem que é? Exato. O nome do orquidário é Eliana Nascimento Minicucci, que foi a minha mãe. Ela era procuradora do trabalho em Campinas e foi quem me ensinou muito do que eu sei até hoje. E que me ensinou não só a parte de direito do trabalho, como a importância dessa área na sociedade, e como nós devemos ter um papel educativo, protetivo, não só para os empregados, mas para as empresas também, né? Porque nós não temos polos antagônicos, nós temos pessoas que precisam se conectar da melhor maneira possível, porque os empregados precisam das empresas, as empresas precisam dos empregados, então a gente tem que ter uma sinergia e, dentro do possível, o melhor entendimento entre esses dois atores, né? E, gente, é muito bacana porque são diversas orquídeas. Vamos até caminhar aqui, deixa eu passar aqui na frente. São diversas orquídeas de vários tamanhos e tem tudo a ver com o que a gente fala de ecossistema, de vida, vida que se renova, vida que se multiplica. E que a gente vê essa boa herança que sua mãe deixou para você e o pai dela também, viu? O Dr. Walter Minicucci, que é um amigo pessoal meu, médico endocrinologista, que já passou por diversas entidades representativas, foi presidente da Associação Brasileira de Endocrinologia, por aí vai, e tem também esse ímpeto, né, de querer mudar o ambiente onde está e querer ajudar nessa renovação, sempre trazendo vida. E no direito a gente percebe isso. O resultado está, olha só, no maior escritório do Brasil, escritório de direito, que está conectado com uma multinacional
Ou seja, esse escritório aqui no Brasil é uma multinacional do direito, que atende diversos países, que dá subsídio para empresas daqui do Brasil, que têm plantas em outros países, ou empresas de fora que têm planta aqui no Brasil, poder solucionar seus problemas, independente do juridiquês ou das leis específicas de cada país, porque aqui está tudo interligado. Aliás, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quer dizer, essa é uma parceria que primeiro nasceu no teu coração, né, de querer empreender e fazer desse empreendedorismo conexão de pessoas através do direito. E você conectou o mundo. E alguém comprou a tua ideia, que foi o Littler. Conta pra gente. Exato. Hoje, como eu disse para você, o Littler é o maior escritório trabalhista do mundo. Nós estamos em mais de 100 países. E até o Daniel Chiodi, meu sócio, brinca que nós atendemos do Chile à China. Então, até por isso, um pouco das 24 horas, invariavelmente, de trabalho, porque São os fusos clientes estão em né? diversos fusos. Mas é interessante porque nós conseguimos atender os clientes de todos esses países. Então, às vezes, a gente tem um cliente dos Estados Unidos que pede auxílio do Chile, da Colômbia, da França, Itália, Singapura, Japão. Então, a gente sempre consegue falar com os nossos sócios de cada um desses países, porque a gente tem que ter uma interação entre onde estão as matrizes das empresas, o que as filiais aqui do Brasil necessitam e conseguir interagir as leis, porque no Brasil a gente só pode advogar de direito brasileiro. Por isso que é importante a gente sempre estar em contato com o nosso sócio de cada um desses países para auxiliar o cliente nas duas pontas e entender as duas leis e como a gente pode fazer as leis se conversarem. É isso. Foi uma verdadeira aula de empreendedorismo, aula de realização de sonhos e mais do que qualquer coisa, independente se você pretende abrir uma empresa ou não, se você tem o objetivo de vida, você pode colocar ele em prática. Coloque as pessoas ao seu redor para sonhar junto com você. E vai acontecer. Tá aqui a prova disso. E, aliás, como a gente falou aqui, já é de família e com certeza as próximas gerações vão captar isso e muito. Não só da família da Marília ou do Dr. Daniel, mas de todos aqueles envolvidos no escritório que passam por aqui, clientes, porque é isso que a gente está falando, é de vida, de transbordar. É isso. Doutora, parabéns. Quero agradecer demais essa recepção calorosa aqui da equipe do canal Empreender. A gente tomou um cafezinho, a gente conversou bastante aqui, falando de diversos assuntos, porque eu acho que deu para entender um pouco do que os clientes sentem quando passam por aqui. Parabéns. Foi um prazer te receber. Obrigado, aqui. Viu? Muito obrigada. Valeu. É isso, gente. É sempre muito bom. A gente já está caminhando para o fim do ano. Semana que vem é a nossa última edição. Mas claro que em 2024 a gente vai estar muito mais junto aqui na tela do canal Empreender. Aliás, já aproveita para compartilhar essa edição do programa aí nos grupos da família, da empresa, do seu setor, porque isso ajuda a gente, motiva e com certeza a partir de amanhã você já vai mudar alguma coisa aí no teu negócio. Toda terça-feira, 10h30 da noite, um programa inédito aqui no canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.